E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais, né? Atualmente eu sou professor de anatomia e fisiologia da Universidade Estadual da Paraíba. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é falar sobre cistos odontogênicos. O que são cistos odontogênicos? Basicamente, são cistos que vieram provenientes, né, de restos de estruturas que deram origem a um dente, como, por exemplo, epitélio do órgão do esmalte, lâmina dentária, restos epiteliais de malacés e etc, né? Então, basicamente, a gente revê algumas estruturas que a gente viu na aula anterior, que são basicamente a nomenclatura do cisto. A gente já entendeu que um cisto é uma cavidade patológica preenchida pelo material líquido ou semissólido, né? Revestido por um tecido epitelial que por fora a gente pode ver a presença ainda de um tecido conjuntivo, né? Então, diante disso, a gente começa a descrever sobre duas circunstâncias. A priori é que em 2005, alguns cistos que atualmente são considerados como cistos, eles eram considerados como tumores até 2017. Em 2005, esses tumores, né, eles eram tumores. Em 2017, eles passaram a ser cistos em uma nova reclassificação que fizeram diante de algumas nuances que a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, o ceratocisto odontogênico e o cisto odontogênico calcificante, eles eram tumores. Porém, na reclassificação que ocorreu no ano de 2017, eles passaram a ser cisto, né? Mas em 2005, eles eram como tumores. Acho que vocês conseguiram entender, né? Então, pronto. Então, a gente começa a falar sobre o primeiro cisto, que é o cisto dentígero, que inclusive é o meu favorito, né? Porque a gente consegue ver ele na radiografia de uma maneira bem interessante. Então, a gente vê que o cisto dentígero, ele basicamente se origina através da separação do folículo dentário com a coroa do esmalte de um dente não erupcionado. Geralmente, a gente vai ver que essa lesão ela está associada a terceiros molares, caninos e dentes supranumerários. O que é um dente supranumerário? É muito mais dente do que estava previsto de surgir num paciente, certo? Então, aqui a gente vê que ele basicamente vai ser o segundo cisto mais comum que a gente possa encontrar, né? Então, ele é muito frequente em jovens adultos, não tem predileção por gênero, ele geralmente acomete ali pessoas que estão entre os 30 e 40 anos de idade. Eles são lesões pequenas, que não trazem nenhum tipo de sintoma para o paciente. Então, como é que o paciente vai saber que tem um cisto dentígero? O paciente ele vai saber em exames de rotina, em radiografias de rotina, onde a gente vai conseguir ver uma área radiolúcida circundando a coroa de um dente não erupcionado, geralmente o terceiro molar, mas também pode estar associado a um canino ou até mesmo a um dente supranumerário, né? Então, a gente vai conseguir observar que esse cisto dentígero, ele possui algumas variantes, né? Ele possui a sua variante central, lateral e circunferencial. A gente vai falar sobre essas três categorizações do cisto dentígero. O central, basicamente, ela é a variante mais comum que a gente pode encontrar. E geralmente vai estar associado a um dente não erupcionado, os terceiros molares, por exemplo, né? E aí ele vai essa lesão ela se inicia na junção amelossementária ao redor da coroa de um dente. E aí, diante disso, a gente começa a falar sobre o lateral. E o lateral é interessante porque a gente começa a falar sobre a raiz. Essa lesão, ela se inicia-se na junção amelossementária e vai percorrendo lateralmente a raiz de um dente não erupcionado e vai alcançando parcialmente a coroa desse mesmo dente. Então, já o circunferencial, que é uma lesão menos comum, que é uma variante, na verdade, menos comum do cisto dentígero, ele acomete a lesão por inteiro. O dente fica dentro da lesão, né? É bem interessante a gente conseguir observar esse tipo
de situação. Quando a gente vai falar sobre o histopatológico dessa lesão, a gente pode descrever que existe de 2 a 3 camadas de células cúbicas ou achatadas em uma superfície plana, onde a gente pode ver uma cápsula sem que haja nenhum tipo de infiltrado inflamatório, porque não é um cisto inflamatório, e sim um cisto de desenvolvimento. E a gente pode ver a presença também de um tecido conjuntivo frouxo, né? E a presença de fibras colágenas em menor quantidade. Diante disso, a gente começa a falar sobre um cisto inflamatório, que é um subtipo do cisto dentígero. Esse cisto inflamatório é quando o paciente é criança, né, que tem aqueles dentes descidos, aqueles dentinhos de leite, e ele vai ter um molar extremamente cariado, extremamente destruído na sua porção coronária. E aí, diante disso, quem vai subir, né, quem é que vai vir posteriormente a esse descido extremamente cariado, vai ser os premolares, né, os premolares permanentes, né, não existe premolar descido, mas quem vai anteceder, né, quem vai erupcionar posteriormente ao molar descido vai ser esses premolares. Então, esses premolares já vão vir com alguma lesão, né? Antes deles serem erupcionados, eles já vão vir com uma lesão que, se a gente for solicitar a radiografia, a gente vai ver uma lesão radiolúcida circundando esses premolares, né? É uma lesão que a gente pode fazer até mesmo um tratamento através de enucleação. Então, o que é interessante a gente conseguir descrever sobre isso é que ele vai ter no histopatológico um epitélio hiperplásico com projeções alciformes que servem como âncoras para o tecido conjuntivo, né? Ele também vai ter a presença de um intenso infiltrado inflamatório, porque é uma lesão inflamatória, e a presença também de uma alta vascularização. O tratamento para esse tipo de lesão é uma enucleação, uma marsupialização, e um prognóstico é totalmente excelente, né? Diante disso, a gente começa a falar sobre outro cisto, que é o ceratocisto odontogênico. O que é um ceratocisto odontogênico? Ele é basicamente uma daquelas lesões que eu falei anteriormente para vocês, que era considerado como um tumor, né? Só que atualmente, depois do ano de 2017, ele foi considerado como um cisto. Por quê? Porque ele vai ter algumas características que o classificam como um cisto. Por exemplo, ele vai ter um revestimento epitelial, ele vai ter um tratamento através de enucleação, descompressão, ele vai ser uma cavidade patológica, mas também ele traz características neoplásicas, né, como um potencial de alta agressividade e altas taxas de recidivas, né? Então fica essa contradição com relação ao ceratocisto odontogênico. E tem até um outro detalhe, né? O ceratocisto odontogênico, né, ele está associado a uma mutação no gene PTCH1. Gene PTCH1, né? Então, o paciente, ele tem uma alteração nesse gene, que consequentemente faz com que haja o desenvolvimento dessa lesão, né? Essa lesão, geralmente, ele acomete de 10 a 20% entre todos os cistos, ele acomete cerca de 10 a 20% ali, né? Está envolvido em 10 a 20%. Ele acomete a região posterior da mandíbula, né? E ele vai tendo um crescimento anteroposterior. Isso significa o quê? Que ele vai crescendo para frente e não para trás, né? Ele geralmente está associado ao gênero masculino, e 5% está associado a uma síndrome, né? Essa síndrome, que é a síndrome de Gorlin-Gotts. Então, a gente pode ver que essa síndrome de Gorlin-Gotts, ela é uma lesão, uma síndrome, na verdade, autossômica dominante, onde ela é hereditária, associada à alteração no gene PTCH1, onde esses pacientes eles vão desenvolver carcinomas basocelulares. Eles também vão desenvolver cistos maxilares, depressões palmoplantares e anomalias congênitas esqueléticas. Então, vão ser várias patologias que vão estar associadas a esse paciente. Na radiografia, eu vou conseguir avaliar uma lesão radiolúcida, né, de crescimento anteroposterior, que pode, inclusive, perfurar a cortical óssea ou fazer uma reabsorção óssea, né? No histopatológico dessa lesão, a gente vai ver várias estruturas, né, várias nuances que vão estar presentes
nessa lesão. Como, por exemplo, um epitélio espesso de 5 a 8 camadas de células cúbicas ou achatadas, organizadas em paliçadas, numa superfície plana, e é justamente por ser organizadas em paliçada que ele vai fazer com que haja uma probabilidade maior de recidivas, né? Também vai ter a presença de núcleos hipercromáticos, polarização inversa, cistos satélites dentro da cápsula. Eu vou ter uma superfície paraqueratinizada e enrugada, um lumen preenchido por queratina descamada e uma cápsula sem infiltrado inflamatório. Então, a gente vai ver várias estruturas que vão estar associadas a esse cisto, né? O tratamento, basicamente, é através de exames clínicos, radiográficos, mas o histopatológico é o que vai me confirmar se, de fato, aquela lesão é o ceratocisto odontogênico, né? E as recidivas dele, gente, ele pode alcançar até 62%, né? Então, existe um percentual de pelo menos 62% dessa lesão retornar. E o prognóstico, ele é reservado e preservação. Então, a gente começa a falar agora sobre outro cisto, que é o cisto ortoqueratinizado. Cisto odontogênico ortoqueratinizado. Ele é uma entidade histopatológica distinta dos demais cistos odontogênicos. Ele é um cisto odontogênico benigno, que acomete 1% de todos os cistos que a gente já conhece. Ele só acomete 1%. E ele apresenta sua origem incerta. A gente não entende muito bem de onde ele se inicia. O que a gente sabe é que ele acomete geralmente homens entre a 3ª e a 4ª década de vida, né? Ele normalmente não é tão agressivo, mas ele tem a capacidade de crescimento muito grande, né? Ele está na região posterior da mandíbula e ele pode ser considerado assintomático e unilateral. Na radiografia, eu vou ver uma lesão radiolúcida que pode estar associado a um dente erupcionado ou não. Ou ele também pode causar expansão da cortical óssea ou reabsorção das raízes dos dentes adjacentes. No histopatológico dessa lesão, eu posso ver um epitélio relativamente delgado, revestido por uma camada espessa de ortoqueratina, células cúbicas, tecido conjuntivo frouxo, fibras colágenas organizadas frouxamente, presença de intenso infiltrado inflamatório, cristais de colesterol e extravasamento de hemosiderina, né? E o tratamento dessa lesão basicamente é nucleação e curetagem, certo? Então, aqui a gente pode ver outra lesão, que é o cisto odontogênico calcificante. Ele é interessantezinho, esse cisto odontogênico calcificante, porque a gente vai ver que existem ali células fantasmas, né? Quando a gente for analisar o histopatológico, por exemplo, né? Então, a definição desse cisto odontogênico calcificante é um cisto odontogênico com um epitélio ameloblástico e com acúmulo focal de células fantasmas. Ele tem etiologia associada aos restos da lâmina dentária. Ele tem pouco conhecimento sobre o seu comportamento biológico e a sua predileção é pelo gênero masculino. Ele acomete geralmente a região anterior, né? Ou seja, na parte da frente. É uma lesão que muitas das vezes é descrita por ser assintomática e vai ter um crescimento lento, né? Pode ou não estar associada a um dente erupcionado. Quando a gente for tirar uma radiografia dessa lesão, a gente pode ver uma definição de padrão misto, né? Que pode ser unilocular, bem definida, associada a um dente ou não. Quando associada a um dente, geralmente vai ser o canino, né? E ocasionalmente ela pode ser uma lesão multinuclear. No histopatológico dessa lesão, eu posso ver um epitélio delgado de 5 a 6 camadas de células cúbicas ou achatadas organizadas em arquitetura de paliçada, que essa arquitetura empaliçada faz com que haja ali as chances de ter uma recidiva, né? Além disso, eu vou ver a presença de células fantasmas. O que são essas células fantasmas? Basicamente, são núcleos celulares que não coraram, né, durante o processamento imunohistoquímico. E essas células, elas vão poder se aglomerar, né, e formar áreas dentinoides. Então, esse próprio cistozinho, ele pode ocorrer ali um processo de invaginação, né,
onde ele vai ter altos índices de recidivas por conta da sua organização empaliçada. O tratamento é prognóstico, né? O prognóstico ele é favorável, o tratamento é através de enucleação, o comportamento é imprescindível, né? E a partir disso a gente começa a falar sobre o cisto odontogênico glandular. O que é o cisto odontogênico glandular? É um tipo raro de cisto de desenvolvimento, onde ele vai ter um comportamento bem agressivo. Ele geralmente acomete pacientes entre 40 a 70 anos de idade. Ele não tem predileção por gênero. A sua etiologia é totalmente desconhecida. Ele tem um maior acometimento na mandíbula, geralmente na região anterior da mandíbula. E o que é que acontece? É uma lesão assintomática, mas a partir do momento em que ela vai crescendo na região anterior, ela vai fazer com que ela atravesse a linha média e pode ocasionar dor e parestesia no paciente, né? Se eu tirar uma radiografia, inclusive, eu vou ver uma lesão radiolúcida unilocular. Aqui no histopatológico vão ter várias características, porque eu tenho que ter de 7 a 10 características histopatológicas para considerar essa lesão, para considerar como se fosse uma lesão de fato, né? Então, o histopatológico dessa lesão vai ser células colunares baixas, espaços dictiformes, enovelamento epitelial, secreção apócrina, células claras, projeções papilares, espaços císticos, células ciliares, né? Então, basicamente, são algumas características que podem ser descritas para esse cisto glandular, cisto odontogênico glandular, né? O tratamento é através de enucleação e as recidivas dele é até 50% de chance, né? E aí a gente começa a falar também sobre outro cisto, que é um dos meus favoritos, que é o cisto periodontal lateral. Ele é muito fácil, vocês vão conseguir identificar facilmente. O cisto periodontal lateral é um dos cistos de desenvolvimento comum, né? Onde ele não é queratinizado, que ele se desenvolve ao longo da lateral da raiz de um dente erupcionado, um dente vivo, né? Então, ele vem proveniente ali dos restos epiteliais da lâmina dentária ou dos restos epiteliais de uma lacês, né? Ele é assintomático, onde a gente vai tirar uma radiografia e vai ver uma área radiolúcida entre os dentes, né? Entre a raiz, na verdade, de um dente, na lateralidade de um dente. Geralmente ele acomete entre a 5ª e a 7ª década de vida, né? Ele pode estar associado a incisivos laterais, caninos e até mesmo premolares. A lesão, ela vai lembrar muito na radiografia uma lágrima. Só que o que é interessante dessa lesão é que ela não faz reabsorção radicular, né? Então, é uma lesão que acaba que não tendo um padrão tão agressivo. E aí, no histopatológico, a gente vai ver um epitélio delgado de 2 a 3 camadas de células cúbicas ou achatadas em superfície plana, né? Com a presença ainda de fendas, que a presença dessas fendas faz com que haja ali um alto índice de recidivas, né? O tratamento é através de enucleação para essas lesões. E diante disso, a gente começa até mesmo a falar sobre o cisto gengival, que é como se fosse o cisto periodontal lateral, só que de maneira extra óssea, sabe? Ele basicamente vem proveniente dos restos da lâmina dentária. Ele acomete ali entre a 5ª e a 6ª década de vida, também sendo considerado uma lesão assintomática. Ele acomete ali dentes incisivos, caninos e premolares, né? Ele é um edema azulado na gengiva, na região anterior, de superfície lisa, azuladazinha, só que na gengiva, né? Ele está associado ali a gengivazinho com esse edemazinho azulado. A sua etiopatogenia é basicamente de 2 a 3 camadas de células cúbicas ou achatadas com fibras colágenas organizadas frouxamente, né? E o tratamento é com enucleação. A gente vai ver que os pacientes recém-nascidos, eles podem, 50% de chance de desenvolverem lá na maxila, lá no fundo, perto do tuber da maxila, um cistozinho de coloração amarelada. É um cistozinho bem pequenininho, né? Onde ele vai estar na mucosa, que pode ser considerado, inclusive, como múltiplas pápulas ou máculas, né? De coloração esbranquiçada ou amarelada.
Ele tem remissão espontânea. É só para que vocês entendam que por mais que o paciente de vocês apresentem essa patologia, ele pode não ser nada, certo? Então, não é necessário fazer nenhum tipo de intervenção, até mesmo porque esses pacientes juvenis, né, esses recém-nascidos, depois dos 3 meses de idade, a gente já não vai ver mais essa lesão, que é esse cistozinho, né, que pode ser uma mácula, uma pápula, que vai estar lá próximo ao tuber da maxila, né? Então, por último, finalmente a gente vai ver agora o cisto odontogênico bodrioide, que é uma variante do cisto periodontal lateral. Ele basicamente ele faz degeneração cística, ele tem aspecto multilocular, como cachos de uva, ele acomete os caninos e premolares. Na radiografia a gente vai ver uma lesão radiolúcida, multilocular, que consegue fazer uma expansão da linha média e vai ter esses aspectos de cacho de uva, né? O histopatológico dessa lesão é múltiplas cavidades, com um revestimento epitelial muito semelhante ao cisto periodontal lateral, onde a gente vai ter a presença de 2 a 3 camadas de células cúbicas achatadas, com a sua superfície plana, né? E o que é importante de você fazer é avaliar o perfil epidemiológico dessas lesões e conseguir observar suas variantes, para que você consiga realizar o melhor diagnóstico para o seu paciente e condicionar o melhor tratamento. Então, diante disso, gente, a gente fecha essa parte de cistos, né? Eu já falei para vocês sobre cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, cistos odontogênicos e assim sucessivamente. Diante disso, eu espero que vocês tenham aprendido e muito com esse conteúdo rico. E não se esqueçam de curtir aqui, não se esqueçam de compartilhar com os colegas de vocês que fazem odontologia. Não se esqueçam de deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu posso responder através de vídeos. E, por último, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Beijão, gente. Até mais!